A paz de Cristo, meus irmãos, Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Meus irmãos, não é fácil a vida, né? Amém? Glórias a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Tudo que você e eu estamos passando está cooperando para o nosso bem. Mas nós temos que aguentar firme, amém? Nós temos que aguentar, meus irmãos, aguentar firme, né? Por isso que Deus nos prepara, né? Durante a caminhada no deserto, né, meus irmãos? Durante a caminhada do processo, Ele nos prepara, Ele nos fortalece na dificuldade, né, meus irmãos? Para que nós venhamos aguentar, né? Suportar, né? Os dias maus. Amém, meus irmãos? Deus muitas das vezes não está demorando, Ele está caprichando, né? Ele está te moldando. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus, Ele nos dá sonhos, né? Ele nos dá projetos na nossa vida, né? Ele promete, né? Ele faz promessa para muitos, né? Garanto que muitos que vão ouvir esse vídeo têm promessa de Deus, está aguardando, né? A, a cumprir, né? A promessa, mas Deus não vai falar o caminho que você vai chegar até a promessa, meus irmãos. Deus, ele te dá o sonho, né? Deus, ele revela na palavra dele a promessa que Deus tem na sua vida, né? Como aqui tem pessoas que Deus já falou, não foi só na minha boca, mas como em outras bocas, que Deus tem coisa grande para realizar na sua vida. Amém? Mas, e mediante, né, ao tempo, né, conforme os dias vai passando, né, meus irmãos, a gente vai vendo, né, representa para nós que cada dia que passa a promessa de Deus está mais longe, né? Por quê? Porque nós começamos a cansar, né, de tanto ouvir, né, a palavra de Deus nos dizendo que Deus já falta pouco para chegar, falta pouco para realizar, né? Mas no nosso pensar, né, no nosso raciocínio do ser humano, parece que cada dia fica mais longe, parece que não vai acontecer nada, né? Os nossos olhos não vê nada acontecendo, nenhum sinal, né, meus irmãos? Aí começa a cansar, desanimar, né? Deus manda eu te dizer, independentemente do caminho que você está trilhando na presença dele, porque foi ele que te colocou nesse caminho. Foi Deus que colocou você no deserto. Não perca a fé. Continue em frente mesmo se arrastando, meu irmão. Porque aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir na sua vida. Mas porque o Deus é tão grande que pode mandar uma palavra e tudo será resolvido, nos deixa, né, passar pelo deserto. Por que Deus permite? É para nos moldar, meu irmão. É que Ele não quer só nos abençoar nessa terra. Amém? Ele quer nos dar a coroa da vida. De nada vai adiantar para Ele, né, nos dar bênção nessa terra e nós se corromper. Nós desviar da presença dEle, amém? E ser uma alma perdida. De nada vai adiantar para Deus, né, realizar sonhos, projetos nas nossas vidas, né, se Ele vai nos perder. Então Deus coloca nós no deserto, na prova, no processo. Para quê? Para nos moldar, para que nós venha viver
o propósito de Deus conforme Ele quer, não conforme nós queremos. Porque aqui lá em Gênesis, capítulo 37, fala José é vendido pelos seus irmãos. Amém? Todo mundo já conhece essa história, né? Que José é vendido pelos irmãos porque eles tinham raiva, né? Já odiavam ele, né? Porque ele ganhou uma túnica do seu pai, Jacó, né, meus irmãos? E ele era o queridinho do pai, então seus irmãos já tinham raiva dele. E depois, né, Deus deu sonhos para ele, aonde dizia que os seus irmãos iam se curvar sobre ele, né? Aí aumentou a raiva, aumentou o ódio, né, meus irmãos? E até seu pai mesmo, né, acabou rejeitando José, né, meus irmãos? Meus irmãos, Deus, ele deu sonho a José, né? Não sei se ele fez certo contando o sonho para os irmãos que já não tinham mais paciência com ele, mas foi dito. José foi vendido, né? José foi vendido como escravo. Primeiro jogaram ele numa cisterna, né, meus irmãos? Judiaram, né? Queria até matar José, mas como José é plano de Deus, projeto do Senhor, quando nós somos escolhidos de Deus, amém, meus irmãos, para vencer, nós vamos ser rejeitados. Muitas pessoas vão ter inveja do jeito que a gente fala, do jeito que a gente dá risada, do jeito que a gente se veste, amém? Então, quando nós somos escolhidos de Deus para vencer nessa terra, nós vamos caminhar, meu irmão, na dureza, como diz, na rédea curta com Deus. Amém? E muitos vai ser o levante, como teve, né? Logo no princípio aqui dos sonhos de José, que era plano de Deus. Deus falou com José em sonho. Amém? Mostrou para José o que ia acontecer no futuro em sonho. E José contou para seus irmãos, né, como está lá em Gênesis 37, capítulo 4 em diante, né? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Já estava um clima ruim ali, né? Pro lado de José. Por quê, meus irmãos? Porque José é o escolhido. Amém? José é um escolhido, né? Em Gênesis, versículo 5 em diante, eu peço desculpa aí pelo barulho. Amém, meus irmãos? Mas vamos continuar aí, né? Então, teve ali no versículo 5, teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais, né? Então eles ficaram mais nervosos, né, de ouvir o relato, né, de José com os sonhos, né? E lá no versículo 6, pois lhe disse, rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que os meus feixes se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinava perante o meu, olha só, né? Ele já estava com raiva e inocente do José foi contar um sonho desse, né, meus irmãos? Que é o sonho de Deus. Quando Deus coloca um sonho, um projeto na nossa vida, meu irmão, passa céu e terra, mas ele vai se cumprir. Você pode, como diz o ditado do povo, comer o pão que o diabo amassou nessa terra, mas que as palavras de Deus vão se cumprir na sua vida, vão. Amém? Então, para resumir a história aqui, meu irmão, José começou ali a trilhar um caminho árduo, né? Foi jogado na cisterna pelos seus irmãos, tinha um dos seus irmãos que queria matar de vez,
né? Mas pela infinita misericórdia de Deus, né? Deus não deixou, não permitiu. Acabaram vendendo ele como escravo. Ali começou uma trajetória, né? Na vida de José, meus irmãos. E é hoje, na nossa vida também não é diferente. Toda vez que Deus te fazer uma promessa, você já tem que ficar preparado. Por que preparado? Porque você vai passar pelo deserto, pelo um caminho árduo. Você primeiro tem que estar no caminho de Deus, passando pelo deserto para ser aprovado. Amém. Meus irmãos, não é fácil esperar por promessas de Deus. Não é fácil. Amém? Como o povo lá de Israel. Amém? Que estava preso no Egito, sendo escravo. Amém? O povo já estava um povo sofrido. Amém? Pois buscaram a Deus, se retrataram na presença de Deus Altíssimo e Deus prometeu a tirar eles do Egito. Mas não foi fácil, meus irmãos, eles sair do Egito. Como também não foi fácil depois que eles saíram, porque houve perseguição. O que eu quero dizer para vocês nesta noite, que você tem uma promessa de Deus. Amém? Deus já falou que essa doença não é para a morte, mas sim para a honra e glória do nome dele. Mas você vai passar pelo processo. Amém? Deus já falou que vai multiplicar o pouco, que vai colocar nas tuas mãos grandes bênçãos. Amém? Deus já falou que ele vai consertar o seu marido, seus filhos. Deus vai ajeitar, né? Colocar tudo em ordem a sua família. Mas você precisa passar pelo processo. Como todos daqui, meus irmãos, os patriarcas, amém, passaram pelo processo. E coisa que muitos eu vejo aí, muitos que pregam a palavra de Cristo, amém, falam sempre de bênção, de bênção, de bênção, de bênção, que você vai ser abençoado, que isso, que aquilo, mas eles, é difícil um que fale que você vai trilhar o caminho do processo até a bênção. Meus irmãos, nós temos que ficar ciente de uma coisa. Para nós conseguir o galardão da vida eterna, o nome escrito no livro da vida, o céu é tomado por esforços. Porque nós vamos ter que batalhar muito, meus irmãos, nessa terra para acessar o galardão da vida eterna. E com as bênçãos de Deus, aonde a bênção vai te trazer paz, vai te trazer refrigério de alma, refrigério para o seu corpo, amém? Vai te trazer uma paz que só Deus tem para te dar. Vai ter que passar pelo processo. Você precisa aguentar o processo para viver os propósitos de Deus. José, ele foi humilhado, rejeitado pelos seus irmãos, foi feito escravo. Quando ele pensou que já estava melhorando a vida dele, apareceu Satanás na vida dele para atrapalhar o caminho dele. Amém, meus irmãos? Que foi a mulher de Potifar querendo se deitar com José. Mas ele mesmo ali, ele resistiu. Ele fugiu da aparência do mal e foi preso novamente, a vida dele, pois caiu de novo. É o que acontece com nós, meu irmão. Deus, no meio da caminhada do deserto, Deus nos dá um pouco de um pouco ali de espaço para nós respirar, para nós se alegrar, para fé aumentar, mas logo em seguida ele coloca nós no processo de novo.
Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Comigo já. Quando eu cheguei lá no meio do deserto, meus irmãos, amém, que eu ainda estou no deserto, amém, glórias a Deus por isso, porque até hoje eu não desisti e creio que Deus não vai deixar eu desistir, porque eu estou de pé pela força de Cristo, amém, como você também está de pé aqui pela força de Cristo. Então você muitas das vezes recebe um fôlego de Deus. Aí as coisas começam a dar certo, tudo para, né? De nos perseguir por um momento. Já já, tudo aquilo que nós estamos vivendo ali, aquela fase gostosa, volta de novo para o deserto. Eu não sei se pessoas já sentiram isso e depois voltou para o deserto. Aí nós começamos a nos condenar. Meu Deus, né? Será que eu estou errado? O que está acontecendo? Que eu estou voltando para o processo novamente, para o deserto? Mas é assim, meus irmãos. Nesta hora, Deus está testando a sua fé. É aí que nós não podemos murmurar, mas nós temos que fugir da aparência do mal. É aí que nós temos que se fortalecer em Cristo Jesus em oração para que nós chegamos aonde Deus quer que nós cheguemos. Meus irmãos, Deus manda eu dizer para algumas pessoas aqui que está findando o seu deserto. Você já está chegando no final do seu processo. É agora que você não pode desistir. É agora que você tem que continuar firme nos caminhos de Deus. Amém? Não é fácil, meus irmãos, porque para mim não foi fácil também. E creio que para você, minha irmã, meu irmão, não está sendo fácil também. Quando a gente ora, 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 e parece que Deus está, né, os céus estão em cinzas, né? Ninguém responde nada, não tem resposta daqui, você só vê a palavra de Deus falando que está chegando o dia da sua bênção, mas você não vê nada acontecendo, você não vê sinais, né? Você vê Deus mudo, não fala nada, só fala que tem bênçãos, estão chegando bênçãos. É essa hora, meu irmão, que você precisa se revestir da presença de Deus para chegar até o final. Falta muito pouco para Deus concluir os planos dele na sua vida, mas você tem que continuar, meu irmão, como José fez. Amém. José, sem entender nada, o porquê tanta rejeição dos seus familiares, mas lá na frente ele compreendeu o propósito de Deus. Ele foi o provedor da sua família. Ele teve condições de manter, amém, as suas origens de pé. Você vê o propósito de Deus? Aqueles que rejeitou José, que jogou José, que queria até matar José, José alimentou eles lá no Egito, na frente. Olha que Deus maravilhoso. O que Deus quer falar para você é para você suportar o processo, para que você venha viver os propósitos de Deus. Todos aqueles que te humilhou, que te rejeitou, que deixou você de escanteio, amém? Que falou para você que você é um fracasso, né? Que você não ia dar em nada, amém? Glórias a Deus. Como eu fui rejeitado, eu fui caluniado, amém? Por uma não, por várias pessoas. Pessoas mesmo da religião cristã, amém? Em vez de olhar com os olhos da fé, me olharam com os olhos carnais. Não tinha experiência espiritual, meu irmão, e me rejeitaram. Eu fui rejeitado por pessoas que se diz cristão, que não tem intimidade com Cristo, amém? Então,
eu não liguei, meus irmãos, para isso, ser rejeitado, porque eu já era rejeitado, né, por muitos da minha família, por amigos, amém? Quando eu caí na prova, meu irmão, de Deus, meus irmãos, já tinha sumido a maioria dos meus amigos. Depois Deus falou que ia limpar, pois não sobrou nada, meu irmão, para contar a história. Amém? São poucos, bem poucos que dá para contar nos dedos, assim, ó, que ficaram. E muitos tinham condições de me ajudar e não me ajudaram nas horas mais difíceis. Amém? Mas eu creio que eu, pelo poder de Deus, eu vou vencer. Amém? E você vai vencer também, porque Deus está mandando eu te dizer nesta noite que todos aqueles que te humilhou, que te rejeitou, vão precisar de você lá na frente. Amém? Continua firme no propósito de Deus para que você venha viver, amém, aquilo que Deus planejou para a sua vida. Não desista. José, mesmo com o coração partido, amém, ele venceu a escravidão, ele venceu a prisão na masmorra. Amém? Ele venceu todas as etapas que Deus deu para ele passar. Mas ele foi abençoado pelo próprio Deus que permitiu o sofrimento. Você está entendendo o que Deus está te dizendo nesta noite? Continue firme, como José, que você vai ser o provedor de muita gente. Tem muitas pessoas que vão precisar de você. E são aquelas pessoas que te rejeitaram, que falaram mal de você. É isso que Deus faz. Amém. Glórias a Deus. Deus, ele sabe o que faz. Basta nós seguir no deserto conforme Deus quer. Meus irmãos, eu estou no deserto ainda. Amém. Passo por dificuldade, por ventos, por tempestade. Amém. Como todos os cristãos passam, que estão certo na presença de Deus. Mas eu creio na minha vitória. Se não for nessa terra, vai ser no céu. Amém. Eu tenho a certeza que algo Deus tem para a minha vida, tem para a sua vida. Se nós não conseguir vencer nessa terra, meu irmão, amém? Aonde a ferrugem e a traça vai comer mesmo, amém? Porque tudo que nós tem hoje, amém? Nesta vida, é tudo emprestado. Nem o nosso corpo é nosso mesmo. Porque quando nós morrer, até o corpo vai ficar. Amém? Mas, se nós não vencer nessa terra, nós temos o nome escrito no livro da vida. Amém? Continue firme, porque Deus, ele quer te abençoar. É nessa terra mesmo que você está vendo aí tanta tribulação, tanta coisa errada, tanta ladruagem, né? Pessoas caindo, né, na cobiça, né? Quanto mais eu ter, melhor é. E não olha para os outros, né? Amém, meus irmãos? Deus, ele está chegando para colocar você assentado numa cadeira de honra. Deus vai honrar pessoas aqui, Deus vai honrar a fé de pessoas como fez com José. E, meus irmãos, José, o menino, foi vendido, rejeitado, amém? Mas se assentou na cadeira de governador, o segundo maior do mundo, mais rico, e sustentou a sua família que passava fome. Amém. Glórias a Deus. Deus, ele sabe o que faz. Então continue no deserto, continue no processo, aguenta firme no processo para viver os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus não é para todas não, mas para muitas pessoas aqui são grandes. Amém. Glórias a Deus.
Continue, meu irmão. Não é fácil, não é fácil. Mas pede ajuda para Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. Se você pedir ajuda para Ele, você consegue chegar. Eu consegui chegar até aqui pelo poder de Deus, você também vai conseguir vencer. Amém, meus irmãos, esse deserto. Falta bem pouquinho para Deus abençoar todos aqueles que perseveram nos caminhos dele. Amém. Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.